Bom, pessoal, continuando a nossa teoria, né? Uma das partes mais importantes que a gente vai ver agora em sistema de controle, certo mecanismo, é a chamada função de transferência, tá? Então, na verdade, a função de transferência é que vai definir tudo do que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Então, se vocês estão lembrados, ó, eu mostrei esse fluxograma aqui para vocês no começo, né, na aula passada, projeto de sistema de controle. Então, o primeiro passo, né, onde na verdade eu olhava o meu sistema físico, olhava os pré-requisitos, o que eu queria, né, o que eu vou querer, sei lá o que, né. O segundo passo era montar um sistema físico, certo, mais próximo possível do real, tá, e construir então modelo matemático, certo. A partir do modelo matemático, o que nós fizemos? Né? Montamos equações diferenciais, esse modelo matemático vai gerar equações diferenciais, que na verdade é ele mostra como o meu sistema evolui com o tempo, certo? E obviamente para saber, né, ou para determinar essa evolução temporal, eu tinha que determinar, certo? Quanto vale o meu Q de T, no caso de uma carga, o meu de T, sei lá, né? A minha grandeza em função do tempo, certo? Isso era possível, só era possível resolvendo equações diferenciais. Então o que nós fizemos? Para resolver essas equações diferenciais, nós usamos, né, transformar de Laplace e frações parciais. Tranquilo? Então, ó, o nosso quarto passo, que é o que eu vou me concentrar agora, pessoal, legal? É que eu tendo aquelas equações diferenciais, certo? Sem precisar resolvê-las, ou seja, sem precisar determinar, né, qual é a evolução temporal, certo? Da minha grandeza física, como eu disse, o Q de T, I de T, se for no sistema mecânico, posição, né, X de T, sei lá, né, o que a gente vai trabalhando, tá? Ômega de T, velocidade, né, no caso do nosso motor, tranquilo? Tá? Então, o que eu vou mostrar a partir de agora? Vou mostrar o seguinte, tá? Que eu não preciso realmente resolver a equação diferencial para ter um comportamento dinâmico, certo, do meu sistema físico. Basta montar, então, a chamada função de transferência. Você fala, nossa, fiz tudo isso para nada? Não, é óbvio que não, né, pessoal? Resolver equações diferenciais por Laplace e frações parciais dá para você usar em muitas áreas da engenharia, tá? Não é só em sistema de controle, certo? Serve um mecanismo, tá? Aqui existe, vamos dizer assim, né, uma facilidade a mais, que é a partir de determinada, construída, montada a minha função de transferência, certo? Eu já tenho, de certa forma, a resposta do meu sistema, a evolução temporal desse sistema, tá? Você fala, nossa, então isso deve ser algo tremendamente difícil. Muito pelo contrário, certo? É relativamente fácil, inclusive. Então, ó, função de transferência FT por definição. Primeiro, função de transferência, então, pessoal, só para sistemas CISOs, única entrada e única saída, certo? Pelo menos por enquanto para vocês. Então, sistema CISO, linear, obviamente variando no tempo, de entrada ou de T, L de T. Então, um sistema invariante no tempo, certo? Uma única entrada, uma única saída. Legal? Tranquilo? Então, olha só, sendo as condições iniciais nulas, se nós aplicarmos a transformada de Laplace, certo, nesse sistema, você vai ter o L em um de T vai me dar uma de S. Se eu aplicar L ao meu sistema, eu vou encontrar uma G de S, e o L a meu Y de T, um Y de S. Tá? Então, olha como é simples, por definição, a função de transferência, certo, do meu sistema, G de S, é simplesmente Y de S, U de S. Ou seja, a transformada da saída pela transformada da entrada. Não tem que fazer mais nada, é só isso. Encontrar quanto vale U de S, encontrar quanto vale Y de S, dividir um pelo outro, certo? Isso vale para qualquer sistema físico, linear, variante no tempo e, obviamente, né, por enquanto, para vocês, uma única entrada, uma única saída. Tá? A gente conversa isso mais tarde, melhor sobre isso mais tarde. Então, vamos lá. Para exemplificar, certo, eu vou fazer mais, pelo menos um exercício, eu vou enviar para vocês, mas vamos voltar naquele exemplo básico, ó, RC em corrente contínua, certo? RC, então, ó, minha entrada, um degrau, certo? Tá? 5, 10, 15, 8, 9 volts, então o que é degrau? Ele é zero antes de, certo? Para tempos menores que T0, quando eu bater o dedo na minha chave, vou ligar, né,
A minha fonte ela vai para 5 volts, 10 volts, né, 1 volt, o que for. Tá? Então, ó, degrau aqui, certo? E a minha saída, então, pessoal, é em cima do capacitor. Legal? Então, ó, condições iniciais nulas, esse sistema é um sistema LTI. Tá, então, vamos lá. O que eu tenho para minha função de transferência, então? Certo? Eu tenho que dividir o O, certo? A transformada de Laplace disso em função disso. Então, primeiro vamos fazer para isso e vamos dividir. Então, ó, a minha U de T, nesse caso, é simples. Né? A tensão total no circuito é a queda de tensão no resistor mais a queda de tensão no capacitor. Fácil? Se eu simplesmente, né, substituir, ó, tensão no resistor é RI, ou seja, dQ dt, mais Q sobre C, que é a tensão no capacitor. Tá? A minha saída Y de T é simplesmente a tensão onde? No capacitor. Então é Q sobre C. Até aí, acho que tranquilo, vocês já fizeram isso várias vezes, não tem como errar. Então, como é que eu vou fazer? Vou trabalhar separadamente. Ó. Vou aplicar Laplace na minha U de T. Vocês também já fizeram isso, tá? Então, ó, vou tirar o R em evidência, L dQ dt, L Q, L U de T. Então, ó, L dQ dt, já mostrei, né? A Laplace aplicada à derivada primeira é S Q de S menos Q de zero. Isso aqui é zero porque minhas condições iniciais é nulo, então isso sempre vai ser zero, tá? O L Q de T, então, ó, minúsculo quando é T, maiúsculo quando é S, Q de S, e o L, U de S, certo? Eu vou chamar de uma U de S por enquanto, tá? Tranquilo? Então, se eu substituir, ó, eu tinha uma equação dessa forma, certo? Substituindo, U de S vai ser R, S Q de S, mais 1 sobre C, Q de S. O Q de S aqui, pessoal, ó, tá? É um termo comum, vou tirar em evidência, sobre RS mais 1 sobre C. Para não deixar dessa forma aqui, eu só vou brincar com isso, né? Então, ó, vou colocar o C aqui, ó, certo? Como denominador comum, tá? Vou fazer um MMC. Então, aqui vai sobrar, ó, isso dividido por 1 dá próprio C, vai ficar RCS mais 1. Então, minha U de S aqui é de S, RCS mais 1 sobre C. Certo? Tranquilo? Morreu. Preciso fazer a mesma coisa para U de T. Desculpa, Y de T. Então, ó, Ly de T é 1 sobre C, L de Q. L de Q de T eu chamei de Q de S, L de Y de T, Y de S. Certo? Então, o Y de S vai ser 1 sobre C, Q de S. Então, ó, por definição agora, ó, então, como é que fica a função de transferência por circuito RC com a saída em C? Legal? O exemplo que eu vou fazer para vocês daqui a pouco, né, e vou enviar, é com a saída em R, só para vocês verem que, obviamente, a função de transferência é diferente, porque a resposta do meu sistema tem que ser diferente, né? Tá? Então, ó, função de transferência, sempre saída pela entrada, certo? Então, a saída dá Q de S sobre C, lembra lá da entrada? Certo? Ó, vamos lá, aqui, ó. Q de S, RCS mais 1 sobre C. Então vamos lá, ó. RCS mais 1 sobre C. O que eu fiz? Mantive a primeira, inverti a segunda. O Q de S corta aqui, a capacitância soma aqui, só sobra em cima 1, RCS mais 1. Certo? Então é só isso. Então, na verdade, se eu desse valores, certo? Aqui ela só substitui os valores e eu tenho, então, a função de transferência. A minha função, certo, em S, que representa o meu sistema físico. Legal? E eu vou mostrar que, daqui a pouco, né, no próximo bimestre, nas próximas semanas aí, que tendo a função de transferência, eu consigo fazer a análise do meu sistema, a análise dinâmica, sem precisar resolver a equação diferencial, como a gente fez agora há pouco. Legal, pessoal? Então, por enquanto é só. Tá certo? Abraço.